Olá, aqui estamos hoje de uma forma muito especial para mais um encontro de amigos e amigos de Deus. Iniciarei hoje e sempre que eu achar por bem fazer uma série que leva por título, ao qual eu vou chamar-lhe Jornal Profético. O que é que vai constar nesse jornal profético? Vamos pegar nas notícias de âmbito mundial, nacional e local e vamos compará-las com as profecias bíblicas que foram escritas pelos santos homens de Deus e a ligação que elas têm com essas profecias. Gostaria de ler convosco, antes das notícias que acabamos de analisar, Isaías 24, 3, do versículo 3 até ao versículo 6. Isaías 24, versículo 3 até ao verso 6, que diz assim: a terra será completamente esvaziada e completamente saqueada, porque o Senhor tem falado esta palavra. A terra pranteia e se desvanece. O mundo definha e se desvanece. O povo soberbo da terra definha. A terra também está corrompida sob os habitantes dela, porque eles têm transgredido as leis, mudado os estatutos, quebrado o pacto eterno. Portanto, a maldição tem devorado a terra e aqueles que nela habitam estão desolados. Portanto, os habitantes da terra estão queimados e poucos homens restam. Portanto, nós acabamos de ler que a terra vai tornar-se um caos e que os moradores da terra também estarão envolvidos nesse caos. Ultimamente estão a acontecer coisas terríveis. E eu gostaria de meditar convosco numa outra passagem da Escritura que nós conhecemos muito bem, que está no livro de São João. Livro de São João, no capítulo 10, João, capítulo 10, e vamos ver um versículo que todos nós conhecemos. Jesus disse estas palavras, São João, capítulo 10, e versículo 9 e 10. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Portanto, nós vimos aqui Jesus desejando que tenhamos vida, e nós vimos aqui o inimigo de Deus e o nosso inimigo a querer tirar-nos, roubar-nos e matar-nos, ou seja, tirar a vida. E a pergunta que nós precisamos fazer é: como é que ele vai conseguir fazer isso? Nós sabemos que o embrião para esta obra maléfica de Satanás foi lançado no jardim do Éden com a entrada do pecado. E a partir dali, a raça humana foi perdendo a identidade com o Criador e foi também perdendo a resistência que havia recebido do Criador. E quanto mais gerações passam, mais o homem enfraquece e se embrutece. Deixem-me então passar às notícias que vocês podem visualizá-las na internet. No dia 21/1/2022, em plena crise pandémica, ainda, estamos a falar sensivelmente há 3 meses atrás, Bill Gates, o grande milionário, disse, e foram registadas estas palavras na revista Exame. E a revista Exame citou estas palavras de Bill Gates: a próxima pandemia vai ser mais mortal que a Covid. Portanto, há sensivelmente 3 meses, este senhor, admirado no mundo, disse estas palavras. O que quer dizer que ele deve ter fontes que a grande maioria não tem. Ou melhor dizendo, ele bebe em fontes que estão a controlar o planeta em que vivemos. O mundo jaz no maligno. E por isso este homem, em plena crise pandémica, ele disse estas palavras: a próxima pandemia vai ser mais mortal do que a Covid, disse Bill Gates. Deixem-me pensar convosco sobre 2 coisas. Como é que a próxima pandemia pode ser mais mortal se esta pandemia da Covid-19 veio desenvolver nos governantes, naqueles que estão ligados à saúde, mais experiência, mais conhecimento para lidar com situações semelhantes. E também, além disso, segundo aquilo que dizem os especialistas, as pessoas
estão mais imunizadas porque levaram a vacina e alguns há que já levaram 3 doses, 2 mais a dose de reforço, e agora a ministra está a dar já ordem para que avance a 4ª dose para casos excepcionais, mas que nós acreditamos que irão chegar a quase todos aqueles que já levaram as 3 primeiras picadas da serpente. Deixem-me falar-vos do que se está a passar nesta altura, e eu já havia dito isso há uns meses atrás, que o mês de maio e junho seriam fatais, e eu estou a apresentar aquilo que a Rádio Renascença revelou, dados destes últimos dias, sobre o C19. E então ele diz que, a Rádio Renascença diz que já foram infectados em Portugal 4.178.526 pessoas. Mais 30.000 no dia em que este relatório foi apresentado à comunicação social, mais 30.274 pessoas do que o dia anterior. Isto dá uma taxa, se formos ver isto depois, pela percentagem, isto equivale a dizer que por cada 100.000 habitantes, Portugal teve 1.585 casos. E óbitos, 18 mortos, no dia em que este relatório foi apresentado. Estive a ouvir atentamente a Ministra da Saúde, porque já foi solicitado que voltem a ser os testes gratuitos, à C19, e também está a haver uma certa força, uma certa pressão, para que as máscaras voltem novamente aos rostos. Veremos o que vai vir a seguir. Portanto, vimos que, segundo a Direção-Geral de Saúde, a pandemia está a crescer de uma forma abrupta e que os hospitais, segundo essas mesmas fontes, já começam a ter dificuldades para controlar o aumento do número de casos. Mas a minha pergunta também fica no ar, não vou responder a ela, mas não é Portugal um dos países europeus e mundiais que mais pessoas receberam a picada? Portugal, segundo dizem, diz que cerca de 90% das pessoas receberam a picada e estão imunizadas. Então a pergunta fica no ar: como é que está a aumentar o número de casos e também o número de óbitos? Deixemos o C19, vamos para uma outra notícia que foi publicada, que está a ser publicada na CNN Portugal,
que é a varíola dos macacos. Diz que já há 14 casos desta varíola. Diz, a varíola dos macacos é uma doença rara. É causada pelo vírus da varíola símia, que está estruturalmente relacionado com o vírus da varíola e causa doença semelhante, mais geralmente mais leve. Agora notem, Londres, onde apareceram os primeiros casos, Londres passou a vacinar com a vacina da varíola a contactos de risco. Ou seja, Londres, depois do C19, está agora a vacinar contactos de risco com a varíola, com a vacina da varíola. Porque está a aumentar estes casos da varíola dos macacos. Cada um tirará as conclusões que bem entender. O Jornal Público também anuncia para sexta e sábado, e eu cito a ler, Jornal Público, Agência Lusa, diz: calores e poeiras do norte da África. Sexta e sábado trazem temperaturas acima de 35 graus, ou seja, estas poeiras que vão vir do norte da África, segundo o Instituto Nacional da Energia da Atmosfera, eles dizem que essas poeiras, sexta e sábado, vai ser terrível, acompanhada com uma temperatura acima dos 35 graus. E a Direção-Geral de Saúde, diante desta situação, diz: autoridades pedem especial atenção a crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios crónicos e doentes cardiovasculares. Diz mesmo a CNN, aconselha: evite estar muito tempo fora de casa e use máscara. É a recomendação para os próximos dias. Também a revista ou o jornal Estadão, que é um jornal de origem brasileira, diz o seguinte: mudanças climáticas, uma ameaça ao bem-estar humano e à saúde do planeta. Ou seja, nós temos aqui 4 notícias que nos devem fazer pensar e olhar para aquele que tudo pode ajudar-nos e de tudo nos pode livrar. Esse que é o nosso Deus. Claro está que nós devemos tomar as nossas precauções e fazer tudo o que está a nosso alcance. Mas a varíola dos macacos, o calor e as poeiras do norte da África, o aumento da C19 e esta terrível afirmação de Bill Gates que a próxima pandemia vai ser mais mortal do que a Covid-19 e também as mudanças climáticas, eu gostaria de dizer porque é que tudo isto
está a acontecer. Vimos no livro do profeta Isaías que todas estas coisas estão a acontecer porque em Isaías 24, eu volto a ler, e estamos quase a terminar, volto a ler, Isaías 24 diz-nos exatamente a razão porque tudo isto está a acontecer e coisas piores virão. Diz assim: a terra também está corrompida sob os habitantes dela, porque eles têm transgredido as leis, mudado os estatutos, quebrado o pacto eterno. Ou seja, o homem, a humanidade, não quer nada com Deus. Claro que há exceções, mas estamos a falar no global. E como a humanidade não quer nada com Deus, então Deus vai permitir que o destruidor comece a sua obra nefasta na terra. E eu gostaria de ler e terminar com esta leitura aquilo que foi dito pela mensageira do Senhor, Ellen White, em 1904. 1904. Muito longe mesmo do ano em que nós estamos. Ela disse assim: acho-me instruída a dizer que no futuro será necessária grande vigilância. Importa que não haja nenhuma obtusidade espiritual entre o povo de Deus. Espíritos maus acham-se ativamente empenhados em buscar controlar a mente dos seres humanos. Os homens estão se atando em molhos, prontos a serem consumidos no fogo dos últimos dias. Os que rejeitam a Cristo e a sua justiça aceitarão o sofisma que está inundando o mundo. Os cristãos devem ser sóbrios e vigilantes, resistindo com firmeza ao adversário, o diabo, que anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Homens, sob a influência de espíritos maus, operarão milagres. Eles farão as pessoas ficar doentes, mediante lançarem sobre elas encantamentos, removendo-os depois de repente, levando outros a dizerem que a pessoa doente foi miraculosamente curada. Isto Satanás tem repetidamente feito. Não precisamos ser enganados. Cenas assombrosas, com as quais Satanás estará intimamente ligado, terão lugar em breve. Isto disse ela em 1904. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres. Fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas o seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparentemente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Muitos que tiveram grande luz deixarão de andar na luz, porque não se tornaram um com Cristo. Portanto, nós vimos que Satanás diz-nos aqui: e vede as tormentas e as tempestades. Satanás está trabalhando na atmosfera, envenena
E daí dependemos de Deus quanto à vida, nossa vida presente e eterna. E estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alerta, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Mas parece que nos achamos como paralisados. Deus do céu, desperta-nos. Encerramos este jornal profético com estas advertências de quem está por detrás destas notícias que nós acabamos de ler e qual a única solução para vencer as terríveis consequências que vai levar este mundo à destruição completa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, tem compaixão de nós e ajuda-nos a termos forças, poder e sabedoria para vivermos uma vida seguindo as instruções que nos foram deixadas por meio da Tua Palavra, a Santa Bíblia. Querido Pai, ela é o nosso GPS. É ela que nos conduzirá a caminho seguro. Ajuda-nos, Pai, que estas notícias que estão a trazer medo às pessoas, as pessoas já não sabem mais para onde se há de virar. Porque para onde quer que se virem é tragédia, sofrimento, destruição e dor. A única solução está no Deus Criador, que através de Jesus Cristo nos estende sua graça e nos oferece salvação. Abençoa-nos a nós e todos aqueles que visualizarem esta mensagem. Protege-os e guarda-os. Em nome de Jesus. Amém. Subscrevam o nosso canal na construção da Arca. Inscrevam-se, façam um pedido de amizade na nossa página, na construção. Aliás, queria dizer, na nossa página do Facebook, o terceiro Elias. Partilhem, porque não sabemos até quando podemos continuar na partilha do pão da vida. Fiquem com Deus e até ao próximo encontro de amigos e amigos de Deus.